Este é Danta Urai, um jovem delinquente que no meio de seu julgamento fez o impensável. Ele riu. No meio de um tribunal lotado, diante de uma mãe em prantos e de um juiz experiente, ele simplesmente riu. Nem remorso, nem silêncio, nem sequer um pedido de desculpas. Danta Urai tinha 17 anos quando tirou a vida de Jordan Clay, um jovem brilhante, querido e cheio de planos. E mesmo diante de tudo que causou, ele apareceu no tribunal com uma expressão de vitória no rosto, como se nada ali o afetasse. O que ele não sabia era que aquele sorriso custaria a liberdade dele pelo resto da vida. E o que aconteceu naquela sala, quando o juiz finalmente perdeu a paciência, foi descrito como uma das viradas mais brutais que um réu já enfrentou diante da justiça. Mas essa história começa muito antes, num cruzamento aleatório, numa decisão impulsiva, num crime sem sentido. E quando você entender os bastidores desse caso, vai perceber que o maior choque nem está no assassinato em si, mas no comportamento do próprio assassino e no que ele ousou dizer à família da vítima. Jordan Clay tinha 18 anos. Era um daqueles jovens que todo mundo conhece na escola. Bom aluno, bom filho, atleta do time de futebol americano, popular sem ser arrogante. Ele era motivo de orgulho para a mãe, que o criou sozinha desde pequeno. Estava prestes a concluir o ensino médio, e seu nome já era comentado por universidades da região. Mas isso nunca se concretizou. Na tarde de 4 de outubro de 2016, Jordan voltava para casa. Tinha acabado de sair da escola, vestia uma blusa com capuz e um tênis novo, que ganhará dias antes. No caminho, cruzou com 3 jovens. Um deles era Danta Urai. Danta, apesar da mesma idade, já tinha um histórico de envolvimento com pequenos delitos. Roubo, brigas, ameaças. E, segundo a promotoria, também fazia parte de uma gangue local que usava letras de rap para glorificar uma vida criminosa. Músicas que mais tarde seriam usadas como evidência indireta durante a investigação. Foi tudo muito rápido. Eles implicaram com Jordan. Comentaram sobre o tênis. E quando ele reagiu, mesmo sem agressividade, Danta sacou a arma e atirou direto na cabeça do rapaz. Jordan morreu no local. Os agressores fugiram levando apenas os sapatos. A cena foi registrada por câmeras de segurança próximas, o que facilitou a identificação dos envolvidos. 2 eram adultos e foram imediatamente indiciados. Mas Danta, com 17 anos, ficou em uma zona cinzenta da legislação, nem completamente menor, nem totalmente maior de idade. Nos Estados Unidos, existe a possibilidade de réus jovens conseguirem acordos judiciais para evitar julgamentos longos. A ideia é permitir que, em casos onde há arrependimento e colaboração, haja espaço para reabilitação. Mas o que Danta fez no tribunal contrariou completamente esse princípio. Durante a audiência de 2017, no estado de Michigan, a mãe de Jordan não conseguia sequer falar de tanta dor. Foi a prima de Jordan quem leu sua declaração em voz alta. A família detalhou o luto sufocante, o vazio dentro de casa, as madrugadas em claro. Eles descreveram como o quarto de Jordan permanecia intacto. E como, muitas vezes, a mãe dormia abraçada a uma foto do filho. Danta os ouviu, com um leve balanço de cabeça, sorrindo. Durante toda a leitura, ele manteve um semblante debochado. E quando teve a palavra, em vez de demonstrar arrependimento, disse com desdém: "Logo estarei em casa. Vou ficar bem. Amo minha família." Nenhuma menção a Jordan. Nenhum pedido de desculpas. Nada. O tribunal ficou em silêncio. O juiz, David Schwartz, olhava incrédulo. E foi aí que algo começou a mudar na sala. O rosto da mãe de Jordan endureceu. A promotoria se entreolhou. E o juiz, visivelmente desconfortável, respirou fundo antes de dizer algo que não estava no roteiro oficial da audiência. O juiz respirou fundo. Por um momento, parecia tentar manter a compostura. Mas havia algo no tom de Danta, no sorriso contido, nos olhos vazios, que tornou aquilo impossível de ignorar. E então, diante de todos, o juiz David Schwartz rompeu a neutralidade habitual de sua posição. Olhou direto para o réu e falou com uma frieza que fez o salão inteiro silenciar. Em 23 anos nesta função, nunca quis recusar um acordo judicial. Mas ver você sentado aí, sorrindo, debochando, como se isso não fosse nada, me faz querer anular tudo agora mesmo e mandar você direto a julgamento. Foram apenas 3 frases. Mas elas mudaram completamente a atmosfera naquela sala. O rosto de Danta mudou. Os músculos da mandíbula travaram. A expressão de autoconfiança sumiu como se alguém tivesse puxado o chão sob seus pés.
Pela primeira vez, o tribunal viu algo que se assemelhava ao medo em seu rosto. Até aquele momento, Danta parecia ter certeza de que sairia por cima. Sabia que, sendo menor de idade, havia uma margem legal que poderia protegê-lo de uma pena mais severa. Estava apostando num acordo, que, em teoria, poderia levá-lo de volta para casa em alguns anos. Mas aquele surto de indignação do juiz Schwartz colocou tudo em risco. E mais do que isso, fez com que Danta entendesse que não controlava mais nada ali. Desesperado, ele se virou para o advogado. Cochichou algo. Pedia socorro. O advogado, visivelmente constrangido, tentou responder com gestos, e depois pediu para se pronunciar. Meritíssimo. O comportamento do meu cliente foi mal interpretado. A linguagem corporal dele reflete tensão, não arrogância. Ele não quis zombar de ninguém. Ele está com medo. E saudade da família. Mas a tentativa de suavizar a imagem do réu foi inútil. O juiz não se comoveu. Nem os presentes. Era impossível justificar aquele tipo de frieza, principalmente depois da forma como a mãe da vítima havia se apresentado, emocionalmente devastada, carregando nas unhas o número da camisa de Jordan, tentando manter viva, de algum modo, a memória do filho. Foi então que, após um breve recesso, o juiz voltou ao salão. E o que ele disse a seguir selou o destino de Danta Urai. Você acha que está acima da dor que causou, que sua juventude é um escudo, mas você assassinou alguém. A frieza com que lidou com isso é assustadora. O tribunal não é um palco para seu desprezo. E hoje, você vai entender que algumas escolhas custam uma vida inteira. Danta foi condenado a 23 a 50 anos de prisão por homicídio de segundo grau. E a reação no tribunal foi imediata. Silêncio. Nenhum aplauso, nenhum grito. Apenas um alívio tenso que tomou conta da sala. A sensação era de justiça, mas também de um vazio irreversível. A mãe de Jordan não se pronunciou. Saiu com a cabeça baixa, amparada por familiares. Mais tarde, sua prima Courtney, que havia lido sua declaração, diria: esse ano deveria ter sido da formatura, da escolha da faculdade, do primeiro passo na vida adulta. Mas virou um pesadelo, um que a gente não acorda. Danta, ao ser retirado do tribunal, já não sorria. Estava pálido, olhar perdido. Durante o trajeto, ainda lançou um último olhar para a família da vítima, mas dessa vez, sem soberba. Apenas incerteza. Ainda assim, para a promotoria, havia uma questão não resolvida. Danta, segundo eles, fazia parte de uma gangue juvenil. Músicas gravadas com outros jovens mencionavam armas, emboscadas e nomes próximos aos de vítimas reais. Mas a defesa rebateu com a velha justificativa. Rap não é confissão. É expressão artística. A dúvida ficou no ar. Teria sido mesmo um crime isolado, motivado por um tênis caro? Ou Jordan foi apenas mais uma peça num jogo muito maior, em que adolescentes influenciados por um ambiente violento se tornaram armas nas mãos uns dos outros? As respostas definitivas talvez nunca venham. Mas para o tribunal, o caso Danta Urai chegou ao fim naquele dia. E por mais que a justiça tenha seguido seu curso, o que restou foi uma família destruída, e um futuro interrompido por nada além de ego e impulsividade. Ele entrou algemado. Saiu condenado. Mas, entre uma coisa e outra, o que Danta Urai deixou naquele tribunal não foi apenas uma ficha criminal, foi um retrato desconcertante da ausência de empatia. Durante todo o processo, não houve um gesto, uma palavra, um instante que indicasse arrependimento genuíno. O que ele ofereceu foi deboche. E a frieza com que lidou com a dor alheia fez com que a justiça deixasse de tratá-lo como alguém recuperável e passasse a tratá-lo como alguém perigoso. Não pela arma, mas pela mentalidade. A sentença de 23 a 50 anos pode parecer pesada para alguém com 17 anos. Mas o juiz foi claro: a juventude de Danta, por mais relevante que fosse, não era mais forte que a brutalidade dos fatos. Jordan Clay foi executado com um tiro na cabeça por causa de um par de tênis. Não houve luta. Não houve resistência. Ele foi simplesmente abordado e morto. E quem fez isso, segundo as palavras do próprio juiz, não demonstrou um traço sequer de humanidade ao longo de todo o processo. A defesa tentou. Alegou que Danta sorria por nervosismo, por ansiedade. Disse que ele sentia a falta da mãe, da casa, e que não sabia lidar com a pressão. Mas não houve nenhum sinal que sustentasse essa narrativa. O que se viu, ao contrário, foi alguém seguro de que sairia impune. Alguém que aproveitou a audiência como se estivesse assistindo a um espetáculo,
onde ele era o protagonista, e o sofrimento da família Clay era apenas parte do roteiro. Mas a realidade bateu de frente, e o palco virou cela. Na penitenciária juvenil de Michigan, Danta passou os primeiros meses em observação. Relatórios internos apontam que, no início, ele mantinha a mesma postura, desafiador, pouco cooperativo, distante dos programas de reabilitação. Mas isso mudou. Quando completou 18 anos, foi transferido para um presídio adulto, um ambiente completamente diferente, sem espaço para bravatas, sem plateia, sem máscaras. A partir desse ponto, não há mais câmeras. Não há mais registros públicos de como ele reagiu ao cotidiano carcerário. Mas há indícios. Durante uma audiência administrativa, meses depois, seu advogado revelou que o comportamento de Danta havia mudado drasticamente. Ele estaria calado, retraído, isolado dos demais. Sem amigos. Sem riso. Não há como saber se foi remorso. Ou medo. Talvez seja uma combinação dos dois. O que se sabe é que, em mais de 2 décadas de atuação, o juiz David Svart jamais havia se manifestado publicamente de forma tão direta contra um réu. E quando perguntado, tempos depois, se havia se arrependido de aceitar o acordo judicial, sua resposta foi seca. Não, porque o julgamento teria sido mais cruel para quem já perdeu tudo. Essa frase revela muito. O tribunal não livrou Danta de nada. A condenação de 23 a 50 anos significa que ele pode sair, no melhor dos cenários, com 40. Mas há um detalhe. Se não demonstrar reabilitação ou evolução real, esse prazo se estende até o fim da vida. E é aí que entra a pergunta que nenhum juiz pode responder. Um indivíduo como Danta Uri é capaz de mudança? Porque o verdadeiro peso da sentença não está apenas no tempo, mas na transformação que ela exige para permitir uma nova chance. E, até aqui, Danta só ofereceu silêncio. Enquanto isso, a casa de Jordan Clay permanece quase intacta. A mãe, segundo relatos, ainda mantém o quarto do filho do mesmo jeito. As roupas dobradas. A camiseta do time escolar pendurada. A fotografia ao lado da cama. Ela não quis que o tempo apagasse a presença do filho. Mas, de certa forma, cada dia que passa é uma lembrança cruel de que ele não volta. E que Danta continua existindo. Casos como o de Danta Uri nos obrigam a olhar para algo mais profundo do que apenas crime e punição. Nos fazem pensar no tipo de mentalidade que está sendo moldada fora dos holofotes, nos bairros invisíveis, nos lares fragmentados, nas escolas negligenciadas. E nos lembram de algo incômodo. Nem todo assassino é um monstro. Às vezes, é só alguém que nunca aprendeu o que é ter empatia. E que descobriu, tarde demais, o preço de não tê-la.